Nesse pequeno projeto, você vai aprender a fazer essa janela gráfica e colocar 3 campos de entrada, correspondente a 3 coeficientes. Isso é da clássica equação de segundo grau, que é da forma ax2 mais bx mais c igual a zero. Aqui nós vamos entrar com os coeficientes, por exemplo, a igual a 1, b igual a 2 e c igual a menos 1, e vamos clicar em plotar, e você vai ter o gráfico, o clássico gráfico de uma função do segundo grau. E olha que interessante, se eu colocar aqui o a igual a menos 1, eu vou ter a parábola invertida, tá? Todo o comportamento da função do segundo grau. E olha que interessante ainda, se eu colocar a igual a zero, eu vou ter uma função do primeiro grau. Se eu colocar aqui se eu colocar aqui um valor negativo, menos 2, eu vou ter que inverter a minha função. E mais ainda, se eu considerar o a, o b igual a zero e o c, por exemplo, igual a 1, eu vou ter uma constante. Perfeito? E ainda você pode trabalhar com vírgulas, no caso aqui com pontos, né, que são os pontos flutuantes. Por exemplo, a igual a 0,9, b igual a 1,8 e c igual a menos 0,5. Olha que legal. Então, isso que você vai aprender a fazer nesse vídeo. Então, fica comigo até o final, que você vai ficar fera em Python. Vamos lá. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Python Py. Aqui é o Leonardo falando. E hoje nós vamos trabalhar com a biblioteca Matplotlib. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o meu PyCharm, versão 2022. Vamos iniciar um novo projetinho aqui. Vai ser justamente usar a biblioteca Matplotlib para fazer gráficos de funções, tá bom? Funções do segundo grau, principalmente. Você vai ver que é muito bacana. Então, aqui eu tenho meus projetos, vários vídeos no canal sobre esses projetos, então dê uma olhada nas playlists. Vou clicar sobre projetos diversos, New, diretório, e vou colocar gerando gráficos. Melhor, gráficos, só gráficos. Gráficos, pronto, tá bom. Em cima de gráficos, vou criar o meu main, né, que é um Python file, main. Então, está aqui criado. Você vai ter que instalar a biblioteca Matplotlib. Caso não tenha instalado, você vem aqui no terminal e vai digitar pip install matplotlib. Como eu já tenho ela instalada, ó, aqui, ó, already satisfied, ou seja, já tem ela instalada, tá bom? Caso você não tenha, você vai conseguir instalar aqui direitinho, beleza? Feito isso, então nós vamos importar a biblioteca. Deixa eu dar um zoom aqui, ok? Então nós vamos importar, ó, import matplotlib.pyplot splt, perfeito? Para iniciar a nossa conversa aqui, vamos criar dois vetores aqui, ó. Olha só, vou colocar assim, ó, eixo x recebe, vou colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Depois, eixo y vai receber, vamos chutar valores aqui, aleatórios, 1, 2, 3, 4 e mais 5. Então, tem dois eixos, ou seja, dois conjuntos de dados. Eu quero representá-los em um gráfico, né, numa figura. Nós vamos usar simplesmente esse comando aqui, ó, plp, que é o objeto, ponto plot. Quais são os eixos? Eixo x e eixo y. Pronto, vou plotar igual tem que mostrar. Plot.show. Vamos dar uma olhada? Com o botão direito em Rain. Vamos dar uma olhada o que vai aparecer aqui. Olha aí, tem coisa mais simples do que isso? Não tem. E olha que legal. Quando você apresenta o show, né, a função, o método show, ele ainda te dá a opção de você salvar esse arquivo, por exemplo, figura PNG, deixa eu colocar aqui em download, ó, vou salvar, agora eu vou lá na minha pasta, download, e tá aqui a figura, olha que rapidez, ó, salva, né? Você ainda pode ter o zoom, ó. Olha que legal. Aqui você pode resetar para a visão original, você pode pegar o gráfico e andar com ele para um lado e para o outro, resetar.
Então, é fantástico, né? Por exemplo, beleza, isso é a forma geral. Agora, nós podemos melhorar isso. Podemos fazer uma janela gráfica, onde nós vamos colocar, por exemplo, três coeficientes da equação de segundo grau e um botão, sei lá, chamado plotar. Esse botão, ele vai gerar esse gráfico, né? Nós vamos ter que fazer alguns pontos, ou seja, o eixo x ele vai ter que estar no intervalo e o eixo y vai ser justamente na função de segundo grau, por exemplo, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada como a gente pode fazer isso aqui. Então, primeiramente, eu vou criar uma tela, mas antes disso, vamos lá. Lembrando aí, o que é uma função? Vou colocar aqui, ó. Função do segundo grau. Função do segundo grau é da forma y igual a ax2 mais bx, ax2 mais bx mais c, né? Onde a, b e c são constantes. Perfeito? Então, por exemplo, pensa comigo aqui, ó. Vamos colocar aqui uma constante. A igual a 1, por exemplo. B igual a 2. C igual a menos 1. Tá? E vou criar uma variável y. E ela vai ser A e outra, né? X, vamos colocar aqui. X vai receber 0. X vai ser minha variável. Particularmente chamada variável independente, porque ela pode assumir qualquer valor independente. E o meu y vai ser minha variável, que nós chamamos de dependente, porque ela vai depender que depende do valor de x. Então, olha só, y igual a vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c, né? Então, aqui eu já tenho a minha estrutura. E aí nós podemos povoar, fazer um vetor, na verdade, né? Por exemplo, eu vou, na verdade, ó, x, vamos colocar assim, ó, x vai ser um vetor, né? X vai ser um vetor. O y também vai ser um vetor. Então, a gente já pode até fazer uma declaração aqui, ó. Y também vai ser um vetor. Perfeito? E y vai ser dessa forma aqui. Então, olha que legal, ó. Vamos fazer um for aqui, for i em range, vamos colocar 10 pontos. Então, para i no range 10, y vai receber, no lugar do x, nós vamos colocar o i, porque o i que vai ser a nossa variável dependente aqui, percebe? Que o i vai variar de 0 a 10, tá? Então, aqui, y vai ser igual a i ao quadrado mais bi mais c. Nós podemos colocar y append o valor dessa função, ou seja, o y vai receber exatamente o valor dessa expressão, isso para cada i, tá bom? E aí no final, ó, eu posso sair do loop, posso fazer o print de y. Vamos dar uma olhada? Então aqui, deixa eu só cancelar aqui, fazer um comentário. Vamos dar uma olhada agora, o que vai ficar isso aqui. Então, olha só, esse é o meu vetor y. Agora, se eu quiser printar isso aqui, o que nós podemos fazer? Nós temos que criar algo parecido. Um vetor eixo y já tem, que é o meu próprio y. Agora falta o vetor eixo x. Bom, só para a gente formalizar, basta a gente colocar assim, ó, x append i. Tá? E aí eu vou printar. Vamos fazer um print aqui, ó, print de i, que vai ser o meu eixo x. Vamos dar uma olhada? Então, ó, print i, print x, viajei na maionese. Pronto, lá. Então, eu tenho o meu vetor
eu tenho o meu vetor x e o meu vetor y. E se eu quisesse agora fazer o plot deles, né? Ou seja, usar agora o matplotlib, né? Bastaria fazer isso aqui, ó. Nós vamos usar quem que é o meu eixo x aqui no caso, que é o próprio x, e quem que é o meu eixo y, obviamente, é o próprio y. Vamos dar uma olhada no que vai dar? Olha lá, deu isso aqui, ó. Então, note que o meu y, o meu x, né, ele vai de 0 a 9, perfeito, ó, de 0 até 9 aqui. E o meu y, ele vai de menos 1 a 9,8, ó. O 0 tá aqui, então o menos 1 está um pouquinho abaixo e vai até 9,8, ó, próximo do 100, viu? Tá perfeito. E basicamente a gente pode fazer isso agora com uma interface gráfica, tá? E é isso que nós vamos fazer agora. Perceberam como funciona? Então vamos lá. Bom, então vamos criar a interface gráfica. Para isso, nós vamos usar a biblioteca tkinter. Então, vamos aqui importar tkinter stk. Caso você não tenha essa biblioteca, basta vir em terminal e fazer um pip install tkinter. E você aperta Enter. Caso você não tenha essa biblioteca instalada, basta vir em terminal e digitar pip install tk. Ok? Como eu já tenho, apareceu aqui requerimento satisfeito. Mas caso você não tenha, vai instalar aqui normalmente. Vamos voltar aqui. Então, importei como tk. E vamos iniciar a janela. Então, vou colocar assim, ó, tela igual a tk.tk, tela.geometria, nós vamos usar o famoso 300 por 300, tela.resize, não vamos resizable, ou seja, redimensionamento, nós vamos colocar false, tanto em comprimento como em altura, ou seja, essa janela não vai ser redimensionável. Fim, nós temos o main loop, que é o que vai manter essa minha tela ativa, tá? Vai ser uma tela bem simples, nós vamos criar 3 entradas para colocarmos, para que possamos dizer exatamente quais são os 3 valores dos coeficientes, né? E um botão gerar gráfico, né? Ou plot, enfim. Tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos colocar assim, ó, label, colocar aqui, ó, coeficientes. Então nós vamos chamar de label coeficiente 1 recebe tk label tela text. Então nós vamos colocar aqui, ó, a, vamos colocar a lb coeficiente, vou usar a estrutura de grid, ou seja, de grade. Então ela vai entrar na coluna, na linha 0, coluna também 0. Vou colocar um pequeno espaçamento de 5 pixels, ou seja, dá uma pequena margem, igual a 5. Então aqui já teria, ó, fechar aqui. Então aqui eu já teria lá apenas o A. Deixa eu só tirar, colocar um comentário aqui para não ficar toda hora
gerando esse gráfico. Vamos fazer agora a entrada, coeficiente 1, recebe tk.entry, tela, vou colocar aqui um Justify Center, para que eu possa, toda hora que eu for digitar, apareça exatamente no centro da minha caixinha. Então aqui nós vamos ter o grid, vamos colocar bem abaixo do label, então row, se o label era row 0, ou seja, coluna 0, a minha entrada vai ser linha 1, né? Coluna 0, ou seja, vai manter a coluna de forma que a entrada vai aparecer exatamente abaixo do A. Vamos ver? Então tá lá, A. E aí nós podemos aqui, ó, colocar um tamanho da caixinha. Colocar, por exemplo, 10 pixels. Lá. E novamente podemos usar aqui no caso aqui um pad X5. Se afastar um pouquinho aqui da margem. Tá vendo? E agora basicamente a gente vai repetir isso 3 vezes. Então vou adiantar aqui. Pronto, repetir aqui 3 vezes, mudando apenas as linhas, né, para manter a estrutura. Então nós temos o coeficiente A, a entrada de A, o B, a entrada de B e o C, a entrada de C, né? Aqui faltou colocar C. Agora falta o botão. Então nós vamos colocar aqui o botão, vou colocar assim, o botão plotar. Vai ser igual a tk.button, tela, text. Vamos colocar assim, ó, plotar. Vamos colocar 10 pixels. Ponto. Então ele vai estar agora na linha 7, row 7. E ainda na mesma coluna, ficar bem abaixo. Então tá aqui, ó, plotar. Vamos usar um pad Y para dar uma pequena margem aqui de 5 pixels. E esse botão a gente pode destacar colocando... falta um detalhe aqui, ó, o relief, que pode dar um efeito. A gente vai usar um raised e uma corzinha, né? O BG igual um azulzinho claro, light blue. E acho que a gente pode aumentar. Vamos ver como tá ficando. Plotar. Vamos aumentar isso aqui, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, 15, deixar bem destacado. E a altura também 15. Opa, exageramos na altura, né? 5. Também tá demais, vou colocar 3. Tá bom, bem destacado. E mais, a gente pode aqui melhorar a fonte. A gente pode colocar uma fonte Arial, sei lá, 12. Plotar. Pronto. Vamos só reduzir agora o tamanho da janela. Vamos colocar 200. Pronto. E a gente pode centralizar um pouco isso tudo aqui, né? A gente pode aumentar, por exemplo, o tamanho da caixinha de texto. A gente pode colocar um width 15. Vamos dar uma olhada. Vamos melhorar, ampliar isso aqui. 15. Width 15. Deixa eu copiar para os demais. Coeficiente 2. Não, já está aqui, ó. Só aumentar um pouquinho. 15 e 15.
pad y, vou colocar aqui uns 10. E aqui o pad x também vou colocar 10. Isso, ó, deu uma melhoradinha aqui. Bom, então aqui nós já temos o plot do botão. Agora vamos definir uma funçãozinha para que possamos, ao clicar em botão, né, fazer ali o nosso plot. Então vamos lá, vou definir essa função, deixa eu ver, dentro do próprio, aqui embaixo, def plotar. Então nós vamos ter basicamente o que nós fizemos aqui, ó, cadê? Nós vamos ter um vetor x e y e vamos ter exatamente essa função aqui. Tá? Então vou até copiar todo mundo aqui. Então nós vamos ter o A, o B, o C, no vetor x, vetor y, for i em range 10, vamos manter aqui o range 10. Na verdade a gente pode aumentar, vou colocar um range de, sei lá, 100. Né? E nós só vamos ter que alterar quem é quem aqui. Então, por exemplo, o A, ele na verdade vai ser o valor que tiver aqui na caixa de entrada. Então, por exemplo, o A ele vai ser a caixinha do coeficiente 1, ponto get. O B vai ser igual à entrada do coeficiente 2, ponto get, ou seja, eu vou pegar o valor que foi digitado lá. E o C, o coeficiente 3, ponto get. Só tem um detalhe. Eu vou digitar texto, uma string. Então, quando eu coloco, por exemplo, 10, não é o 10 um número, é uma string. Então, eu vou ter que, vamos colocar aqui, ó, um float. Tem que passar isso para um float, ou seja, para o número decimal, por exemplo, ponto flutuante. Float. Ok, mais um aqui. Float. Float.get. Né? Vou apagar isso aqui. E aí, quando eu sair da estrutura floor, eu vou colocar o que? PLT, né? Plot x, que é o meu vetor x, y, e plot.show. E aqui no botão, nós vamos ter que colocar um command. E é igual a quem? Plot, cadê você? Plotar. Pronto. Aqui eu tinha colocado, estava só plot. Agora sim, coloquei plot certinho. E aí chamei a função, comando plotar. Tá? Defini a função aqui em cima, justamente para quando eu chamar aqui o compilador, justamente para que eu possa chamá-la e ela já está definida aqui em cima, tá? Bom, vou apagar essa parte aqui de cima, ok? Já posso apagar isso tudo aqui. Perfeito. E agora vamos rodar então. Ó, dar um play. E aí nós podemos definir agora os nossos coeficientes. Então vou pôr tudo 1. 1, 1, 1. Olha o gráfico aí que bonito, ó. Aqui coloquei 11, né? Vou colocar 1. Bom. E aqui eu vou printar, ó, o eixo. Deixa eu voltar aqui. Print x e print y, né? Para a gente ver também os valores aqui. Vamos mais uma vez, vou colocar aqui 2, 1 e, sei lá, menos 1. Ok? Aí quando eu fecho o gráfico, ele me dá o valor do x e y, né? Para que eu consiga ver esses valores antes, eu tenho que colocá-los antes do print, antes do plot. Então vamos dar uma olhada.
Vamos ver mais uma vez. Vou colocar agora, sei lá, -1, 2 e 3. Aí, ó. Que bonito, hein? E, por exemplo, se eu quero o A é referente ao x ao quadrado. Se eu colocar A igual a zero, eu vou ter uma função no primeiro grau. Vai ter que ser algo linear. Aí, que legal. E se eu colocar o B igual a zero, eu só vou ter constante. Tem que ser uma reta. Olha lá. Olha que chique. Se eu colocar o A negativo, ele é decrescente, né? Vou colocar -1. Aí. Se eu colocar o 1, ele é crescente. Perfeito? E o x, a gente pode melhorar isso aqui mais ainda. Eu posso colocar o meu x, cadê o for? Vamos ver, -10 é 10. Aí, ó. Então, por exemplo, se eu quiser colocar de -10 a 10, ou melhor ainda, vamos colocar de -100 a 100 para termos mais dados. A gente vem aqui, colocar o x igual a 1, b igual a, sei lá, 1, c igual a 1, tudo 1. Olha aí, nós temos uma parábola de segundo grau. Se eu colocar -1, ela tem que ser invertida. Olha que bonito, gente. Se eu colocar 0 aqui, vai ter que ser uma função do primeiro grau. Colocar -1 tem que ser decrescente. Ó, e é isso. Você pode trabalhar inclusive com vírgulas. Vamos supor 0,8. B igual a 1,7. E C igual a -0,65. Enfim, e aí você tem. Muito legal, né? É uma parte gráfica. Você pode colocar, adicionar os coeficientes e gerar o gráfico. E aqui você pode salvar. Né? Você pode salvar o seu gráfico conforme você quiser. Vou colocar G1, gráfico 1, salvar. E vai estar lá na minha pasta de downloads. Olha lá, G1. Perfeito? Então essa era a ideia. Se você gostou, comente, se inscreva para receber conteúdos parecidos com esse. Sempre conteúdos voltados a Python. E tem uma playlist muito interessante chamada Estatística, que eu recomendo você assista, que nós desenvolvemos um pequeno projeto de um programinha onde calcula algumas funções estatísticas, como média, o valor máximo e mínimo e desvio padrão. Então, navegue aí pelo canal. Se você gostou, deixe aquele like, comente, se inscreva e até a próxima. Fui!